Olá, você que chegou aqui agora, eu suponho que você comprou um setup mágico, um robozinho de um certo trader, acreditando que é só chegar no gráfico e fazer a mesma coisa. E aí tomou pau, não foi? Quer saber por que isso aconteceu? Quer saber como fazer para que isso nunca mais aconteça? Fique até o fim desse vídeo que eu te prometo que você vai enxergar o mercado de outro jeito. Então pega a caneta e o papel e bora pro vídeo. Olá investidor, bem-vindo ao Bolsa e Cripto mais uma vez, tudo bem com você? Marcelo aqui e hoje vamos falar da pegadinha do malandro que estão te vendendo por aí. Você acredita naquela receita de bolo que determinados cursos dizem que funciona e você não quer estudar, quer saber o caminho mais curto e o mais fácil, e aí quando chega no mercado leva ferro e ainda fica se perguntando por que isso aconteceu. Na verdade, investidor, isso aconteceu porque você não estudou o cenário do mercado como um todo antes de entrar em um pregão. Eu vou te mostrar na cilada que você pode se meter se não começar a entender que você precisa estudar o mercado antes de um pregão. Então vou dividir a minha tela para compartilhar com vocês conhecimento que vale ouro. Antes de mais nada, eu quero te dizer que se você ainda não se inscreveu aqui no Bolsa e Cripto, se inscreve, cara, enriquece junto com a gente. Aproveita também e deixa o seu like aqui, isso já ajuda bastante o canal a seguir motivado fazendo conteúdo de qualidade, para te entregar gratuitamente aqui mesmo no YouTube, beleza? Então bora para a tela que a gente vai dividir essa bola. Então, investidor, aqui já compartilhando a minha tela com vocês, a primeira ferramenta que eu costumo utilizar e utilizo muito antes de entrar em uma operação, antes de adentrar um pregão, é o site invest.com. Talvez seja o maior site de notícias sobre investimentos do país, tá? É um site que ele agrega muito ao investidor. Então aqui na tela principal do site você tem as principais notícias do dia, tá? Sobre o mercado de investimentos, sobre a bolsa de valores, sobre criptoativos. Então é extremamente importante você estar a par das principais notícias. Mas por onde é que eu começo, Marcelo? Primeiro eu começo pelo calendário econômico. Deixa essa janela aqui, tem um monte de propaganda, né? É um site gratuito, mas tem um monte de propaganda. Eu começo primeiro pelo calendário econômico. Por quê? Porque o calendário econômico vai evitar que eu pegue surpresas durante o dia, como notícias que impactem o mercado financeiro. Isso eu estou falando, investidor, para o curto prazo, certo? Porque, não sei se você se lembra na aula que a gente viu sobre a teoria de Dow, ele fala que essas notícias elas já sofrem impacto no preço do ativo, então elas já estão meio que embutidas no valor do ativo. Mas para o curto prazo, para quem vai fazer principalmente day trade, é extremamente importante. Então no calendário econômico tem todas as principais notícias do dia que vão acontecer ao decorrer, antes e ao decorrer do pregão. Então é muito importante que você tome ciência disso, e as mais importantes você vê aqui onde tem essas estrelinhas, tá vendo? Essas estrelinhas aqui, quanto maior o número de estrelinhas preenchidas, mais importante a notícia para o mercado, tá? Hoje é um mercado que ele não é um dia que não traz muitas notícias impactantes para o mercado. Não sei se aqui é núcleos de venda do varejo no Canadá, que é um mercado que sofre até uma certa influência sobre o mercado brasileiro, mas nem tanto, né? Geralmente as notícias do mercado europeu e americano é que sofrem grande impacto. Então é interessante que todos os dias, antes de iniciar suas operações, você veja o calendário econômico, para você não ser pego de surpresa com alguma notícia impactante, né? Por exemplo, números que impactam bastante no mercado brasileiro, índice de desemprego americano, taxa de geração de emprego, aumento de taxa de juros, impactam muito no mercado mundial. Então é extremamente importante que você tenha ciência do calendário econômico, porque nada adianta você ter uma excelente estratégia, um setup feito por você, e você pega uma notícia dessa no meio do pregão, né? Porque você vai tomar porrada, beleza? Então, outra coisa que é extremamente importante, investidor, você vai aqui na aba de mercados, índices, principais índices. Isso é interessante você fazer logo de manhã cedo, bem antes. O pregão, por exemplo, do mercado futuro abre às 9 horas, do mercado à vista às 10. Mas por que você precisa fazer antes? Porque o desenrolar dos mercados externos, ele já aponta como é que vai ser o mercado aqui no Brasil. Ou seja, por exemplo, o mercado do Oriente, ele abre no dia anterior, né? Na noite do dia anterior. Então você vê que o mercado do Oriente, se ele foi um mercado que deu bom, que ele foi um mercado de subida, há uma grande possibilidade que isso reflita no mundo inteiro. E aqui no Brasil também o mercado pode estar em alta.
Tudo bem que tem fatores internos, como a política, por exemplo, que impacta bastante no mercado, certo? O ministro da Economia, o presidente, falar uma bobagem, impacta no mercado inteiro. Mas, na regra, quando o mercado externo ele está em alta, há uma tendência que o mercado interno ele obedeça essa alta e caminhe junto. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, o mercado americano ainda está fechado, ele abre às 10h30, é importante que você conheça todos os horários, mas onde você vê o reloginho verde é onde o mercado está aberto, beleza? E onde está o relógio vermelho são mercados que ainda vão abrir ou mercados que já fecharam. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, na China você teve uma alta relevante, certo? Uma alta de 0,3%, você tem alguns mercados europeus girando em torno de 1%, e aqui o mercado brasileiro, bora aqui no índice brasileiro para ver como é que está o índice futuro. Vou fechar essa aba aqui. O Ibovespa ele tá girando em torno de 0,46. Tá, ele tá praticamente estável. O mercado futuro aqui no Brasil. Então, ele meio que não está acompanhando o mercado externo por conta de algum fator interno, que a gente precisa ver nas notícias o que é que está ocorrendo. Investidor, vou aqui para a página inicial, outra aba que é extremamente importante, principalmente para você que vai operar ativos que eles são basilados por commodities, por exemplo, Petrobras, ações de Petro 4, quando você que ela é altamente direcionada pelo preço do petróleo. Você vai nessa aba aqui lateral, do lado direito da tela, clique em Commodities, e aqui você vai ver o preço do petróleo, como é que ele está se comportando, e ele tem um forte impacto sobre o preço do ativo, sobre o preço do papel de Petrobras. E aí para isso você tem soja, você tem o açúcar, você tem o ferro que impacta nas ações da Vale do Rio Doce. Tudo bem? Então assim, é outra aba que é extremamente importante. Então grava aí. Você vai ler as principais notícias, você vai olhar o calendário econômico, você vai ver os índices futuros e você vai ver as commodities para ver como é que tá. E uma outra ferramenta não menos importante é um site chamado Traders Club, tá? Que tem a versão paga e tem a versão gratuita. Eu tenho a versão gratuita, já tive a versão paga, que é extremamente caro, não é um investimento baixo. Para quem faz day trade, eu acho que vale a pena. Meu foco principalmente é no longo prazo. Faço day trade, faço quando o mercado ele se comporta bem. Por exemplo, o mês anterior a gente pegou uma subida de 10% em alguns ativos, como o BID4, por exemplo, o Banco Inter. Não vou deixar de zerar uma operação por conta disso, né? Mas o foco principal é no swing trade, porque eu gosto mais de trabalhar com tendências e tendências primárias, principalmente, primárias e secundárias. Tudo bem? Então, para o curto prazo, para o curtíssimo prazo, no caso de quem faz day trade, esse site Traders Club é extremamente interessante. Mas por quê? Você vem aqui na aba lateral, no lado esquerdo da tela, na aba Mover, e ele te traz, investidor, as principais notícias em tempo real sobre vários ativos. Então aqui, e notícias essas que impactam diretamente no preço desses ativos. Aqui eu tenho Vale do Rio Doce, transação de estratégia de desenvolvimento de carvão, isso pode afetar o preço da Vale. Você tem a JSLG3, você tem diversos ativos, tá? E uma coisa que é extremamente importante, investidor. Por exemplo, no ano passado, eu vi vários investidores chorando porque perderam todo o seu capital, porque estavam posicionados no dólar com um determinado setup. Até então, a estratégia em si, ela estava correta. O valor do ativo ele estava estacionado em cima de uma região de suporte, tinha um pouco de volume, beleza? A tendência seria de subida, se não houvesse um fator principal. O Banco Central tinha acabado de lançar milhares de contratos de swap no mercado, tinha leiloado milhares de contratos de swap. Então o que acontece? Eu vi foram dois candles, se eu não me engano, cada um de aproximadamente 100 pontos. Tá? Em questão de microsegundos, o mercado despencou 100 pontos. E numa movimentação como essa, provavelmente seu stop vai ser pulado. Então assim, muita gente quebrou a conta por muito mesmo.
simplesmente porque não se atentou a esse fator, não leu a notícia. E geralmente quando o mercado central ele vai leiloar alguns dólares, ele já dá, você já vê a matéria em alguns canais, no dia anterior, ou no mesmo dia, ou até no próprio Traders Club. Então é interessante que você tenha essa malícia, né? Esse ímpeto de estudar o mercado, o contexto do mercado como um todo, antes de você entrar na operação. Não caia, cara, nessa conversa de que um setup mágico que fulano vendeu, setup 2.0, setup 1.000.0, robô de marketing, não caia nessa. Estude, aprenda as suas estratégias, crie as suas estratégias e não esqueça do seu gerenciamento de risco, porque isso vai fazer a diferença em você ficar no lucro ou você quebrar sua conta. Então são ferramentas que são extremamente importantes, não deixe de vê-las, não deixe de se ambientar e estudá-las todo dia. E se lembre que um bom investidor, ele gosta de ler, ele lê muito, ele gosta de estudar, e o seu dia de investimento, ele não começa quando abre o pregão da bolsa, ele começa muito antes, ele começa de manhã quando você acorda, de preferência cedo, para você ver como é que está o mercado como um todo no mundo inteiro, beleza? Então é isso, investidor. Mais uma vez, obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, é de graça, não te custa nada. Esse conhecimento realmente vale ouro, vale o seu joinha. Deixe um comentário com dúvidas e sugestões. Não esquece de se inscrever aqui, tá? Para você sempre ter acesso a uma nova aula, um novo curso, quando estiver disponível para você, gratuitamente aqui no canal. Valeu? Então até a próxima, um abraço.